estamos nós de novo, mais um Basta Querer, e este programa hoje temos a rubrica Hora da Família. E hoje vamos ouvir música, vamos cantar música, você vai fazer parte. Vamos ter um testemunho também e também vamos falar, hoje eu vou falar sobre a murmuração. E claro, nós também vamos orar no final deste programa, então se você tem um pedido de oração, faça já. Temos o número do WhatsApp, mais 351 912 895800 ou então mais 351 211 908990, que é o número do SOS, o número de telefone normal. Então, faça já o seu pedido de oração. Se você tem outra pergunta, dúvida, também pode ligar para nós. Entretanto, vamos agora começar com uma música cheia de alegria, porque Deus habita no meio do seu louvor. Vamos lá. Deus habita no louvor do seu povo, Deus passeia no louvor do seu povo. Deus habita no louvor do seu povo, Deus passeia no louvor do seu povo. Deus habita no louvor do seu povo, Deus passeia no louvor do seu povo. Deus habita no louvor do seu povo, Deus passeia no louvor. A glória de Deus, a glória de Deus está enchendo este lugar. O poder está enchendo. A glória de Deus, a glória de Deus está enchendo este lugar. O poder de Deus está enchendo este lugar. Deus liberta no louvor do seu povo. Ele restaura no louvor do seu povo. Deus liberta no louvor do seu povo. Ele restaura a alegria de Deus, a alegria de Deus está enchendo este lugar. O gozo de Deus está enchendo a alegria de Deus, a alegria de Deus está enchendo este lugar. O gozo de Deus está enchendo este lugar. Deus habita no louvor do seu povo. No louvor do seu povo, e você faz parte, ela ficou à espera porque não estava a ouvir você mesmo. Então vocês vão agora ficar de pé. Nós vamos então levantar Cristo, porque no final Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele morreu em nosso lugar. Então vamos levantar o seu nome. Então o meu conselho é esta: fica de pé, canta bem alto para que nós podemos também ouvir vocês. E vamos então levantar Cristo, tudo isso. Vamos lá! Levanta Cristo alto, bem mais alto. Levanta Cristo cada vez mais alto. Levanta Cristo alto, bem mais alto. Levanta Cristo cada vez. Levanta Cristo alto, bem mais alto. Levanta Cristo cada vez mais alto. Levanta Cristo alto, bem mais alto. Levanta Cristo cada vez. Dá os teus fardos a Jesus, pois Ele cuida de ti. Dá os teus fardos a Jesus, pois Ele cuida de ti. Lá de baixo e lá de baixo, baixo, bem de baixo dos teus pés deixa Satanás. E lá de baixo, baixo, bem de baixo dos teus pés deixa. Oh, levanta, levanta Cristo alto, bem mais alto. Levanta Cristo cada vez. Levanta, levanta Cristo alto, bem mais alto. Levanta Cristo cada vez. Mais uma vez. Levanta Cristo alto, bem mais alto. Oh, levanta Cristo. Levanta, levanta Cristo alto, bem mais alto. Levanta Cristo cada vez. Senhor Deus, os seus
nele vivemos, andamos e nos movemos, nele vivemos, andamos e nos movemos. Dá brados de júbilo, canta ao Senhor, diz-lhe que o amas, dança pra ele. Dá brados de júbilo, canta ao Senhor, diz-lhe que o amas. Aleluia, nele vivemos, andamos e nos movemos, nele vivemos, andamos e nos movemos. Dá brados de júbilo, canta ao Senhor, diz-lhe que o amas, dança, sim, dá brados de júbilo, canta ao Senhor, diz-lhe que o amas. Aleluia, oh aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, é tão bom louvar a Deus. E sabe, Deus habita no meio do louvor do seu povo. E você faz parte do povo de Deus. Deus conta com seu louvor e também com sua adoração. Sabe, quando nós adoramos é diferente do que louvar. Louvar é muita alegria, dizemos o que é que Deus fez. Mas quando nós estamos a adorar, nós começamos a falar para Deus. É por isso que estamos sempre a dizer, ou muitas vezes, dizemos, feche os seus olhos, concentre-se em Deus, levante a sua mão, tudo isso para nos concentrar naquilo que estamos a cantar e para que nós o adoramos do fundo do nosso coração. E sabe, Deus procura os que o adora do fundo do coração. Então, Ele procura você a adorar. Você não precisa de cantar bem, você não precisa de cantar quase nada, né? Mas canta do seu coração, porque é isso que Deus procura. Então é isso que nós vamos agora fazer. Vamos adorar a Deus com esta música. Então feche os seus olhos. Vamos então adorar a nosso Deus. Vem-me guiar, quero contigo andar. Vem-me guiar, em ti vou confiar. Minha alma anseia por te amar, viver pelo toque da tua mão, mais e mais forte. Vem-me guiar, vem-me guiar, vem-me guiar. Quero contigo andar, vem-me guiar. Em ti vou oh minha alma anseia por te amar, viver pelo toque da tua mão, mais e mais forte. Vem-me guiar, oh minha alma anseia por te amar, viver pelo toque da tua mão, mais e mais forte. Vem-me guiar, mais e mais forte. Vem-me guiar, mais e mais forte, forte. Vem-me guiar. Glória a Deus, é tão bom estar na presença do nosso Deus, o nosso Pai. Entretanto, nós agora temos um convidado e nosso convidado hoje vem mesmo aqui do time e que se chama Carol. Então, pode chegar aqui, Carol. Então, Carol, como você vai? Eu vou bem. Vai bem, né? Sim. Muito bem, né? Então, hoje tem um testemunho, certo? Sim, sim. O testemunho é seu. É meu. Ah, ok, então pronto, isso que nós gostamos aqui, o testemunho próprio de pessoa, pronto. Então, o que é que aconteceu ou qual é o seu testemunho? Então, venho falar um pouco do meu testemunho pessoal. Vou começar a falar um bocadinho do início da minha caminhada com Deus. Então, começando lá atrás, desde que eu entreguei a vida a Jesus, na verdade eu era muito nova, eu tinha 9 anos de idade, não é? Foi numa fase muito complicada da minha vida, da minha família, porque foi a separação dos meus pais. Meu pai tinha uma empresa, era empresário
E nessa altura ele perdeu tudo. Então, pronto, foi assim, um choque, E os seus pais iam à igreja, a sua mãe, ou foi... Não, nenhum dos Sim. dois eram da igreja. Pronto, eram católicos, mas Sim. não praticantes, né? Ok. Como a maioria. E nessa época foi muito complicado, minha mãe entrou numa depressão profunda. E a verdade é que eu quase perdi a minha mãe nessa fase. E Sim, porque 9 anos é criança mesmo, Sim. mas quer dizer, a pessoa sabe muitas coisas. Sim. Sim. E eu me lembro muito bem de Sim. tudo, muito Sim. bem mesmo. E nessa fase, eu lembro que, graças a Deus, uma tia nossa, que já era da igreja, nos convidou para ir à igreja. Então, quem foi? Foi você, sua mãe? Fui eu, minha mãe e o meu irmão. Ah, ok. Sim, meu pai. Tem um irmão? Tenho um irmão mais velho, sim. E nós fomos à igreja nessa altura e foi aí que tudo mudou, porque nós passamos assim, a gente fala assim muito rápido, não é? Mas passamos vários meses muito complicados em casa. E nessa altura, quando nós fomos à igreja, eu lembro muito bem que quando eu entrei na igreja, eu percebi já qualquer coisa diferente, uma alegria, pessoas diferentes, assim. Quando era para ir, você estava a pensar, uma igreja, pronto, estilo católica, Sim, né? Exato. Pronto. Eu ia à igreja católica, até fazia a primeira comunhão. Mas pronto, quando eu entrei numa igreja e já era a Igreja Maná, e eu vi todo o pessoal alegre a cantar, e eu nunca tinha visto aquilo numa igreja. Então, eu lembro que eu fiquei assim, muito impactada, muito, muito feliz, não é? Uma criança de 9 anos, eu fiquei muito feliz. E vi essa alegria também na minha mãe. Então, aceitar Jesus nesse dia? Sim, aceitamos Jesus. Começamos a um grupo familiar. E eu vi mesmo o primeiro milagre na nossa vida, que foi a minha mãe ser curada daquela depressão. Sim. Foi mesmo uma transformação mesmo, de dentro para fora, assim, foi algo sobrenatural mesmo que aconteceu. E depois, com o tempo, continuamos na igreja, não é? Eu fui, pronto, crescendo, servindo a Deus. Pronto. Servindo a Deus, ia fazer o quê? Pronto, comecei desde nova no louvor, no grupo familiar. Ah, ok. Cantar, tocar, pronto, o básico. E ajudava naquilo que fosse preciso, não é? Na altura. Depois fui crescendo, fui com jovens e tudo mais. Nunca deixei de ir à igreja, de servir a Deus. Mas, com o tempo, com a escola, com os estudos, faculdade, eu acabei me afastando um pouco. Lá tá, eu ia à igreja, mas eu comecei a trocar as prioridades. Ok. Já não era Haste de Fogo, já não estava em primeiro lugar. Já não estava, exato. Eu servia a Deus, eu amava a Deus, mas comecei a colocar outras coisas, amigos, época de faculdade, estudos, à frente de Deus sem me aperceber e fui me afastando. Então, algumas coisas começaram a não correr bem, algumas coisas davam certo e outras sempre dava errado e eu ficava frustrada. Então, pronto, uma jovem, a parte dos sentimentos eu ficava confusa, ficava um pouco depressiva, com angústia e tudo mais. Então, eu ficava sem entender por que algumas coisas não davam certo. Nem deu conta que, na verdade, estava assim meia afastada? Não dei conta. Foi sutil, foi aos poucos. Okay. Eu achava que eu estava na igreja, que eu estava a servir a Deus, não é? E que estava tudo bem. Mas, sem me perceber, eu comecei a trocar as prioridades. Então, gastava mais tempo com outras coisas do que com as coisas de Deus. E, na verdade, era como... infelizmente, não é? Algumas pessoas fazem que pronto, eu estou no meu caminho, eu estou fazendo a minha parte, eu sirvo a Deus, mas eu tenho os meus estudos, tenho o meu trabalho, etc. E a gente quer que Deus nos abençoe no nosso caminho, não é? Aprove, dê um selo de aprovação no nosso caminho. Senhor, mas eu estou fazendo tudo bem. Mas eu estava fazendo tudo... Onde que tu estás? Porque é que não estás no meu caminho, Deus? Exatamente. Por que tem coisas que dão errado? Porque eu estou a fazer, eu estou a servir a Deus e achava que estava tudo bem, mas, na verdade, eu estava mesmo no meu caminho, fazendo as coisas à minha maneira. Não fazia a maneira de Deus. Eu achava que fazia a maneira de Deus, mas não, estava a colocar outras coisas não é, à frente de Deus. E algumas coisas não davam certo. Eu lembro que, numa altura... jovem, aconteceu uma situação na minha vida pessoal que eu fiquei mesmo embaixo e fiquei até numa depressão. Lembro disso, fiquei mesmo muito mal. E foi nesse momento que, pronto, eu tomei a decisão. Eu tive que admitir, ser sincera comigo mesma, na hora da verdade, né? Muitas vezes, infelizmente, no pior momento, não é? No fundo do poço, como a gente costuma dizer, que a gente para pensar. Então, se calhar, eu não estou assim tão certa.
Então, foi nesse momento que eu tive que admitir que tinha qualquer coisa que eu não estava a fazer bem, não é? E foi quando eu tomei a decisão, não, Deus, então, vamos fazer de outra forma. Vamos aqui recomeçar. Eu vou fazer as coisas colocando sempre a Ti em primeiro lugar. Vou priorizar. É quase uma reconciliação com Deus. Exatamente, Sim. uma reconciliação. Eu falei, então eu tenho ouvido isso sempre, eu vou fazer isso. Vou buscar Deus em primeiro lugar, vou colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, servir a Deus, vou me interessar. Vou fazer exatamente como diz na sua palavra. Okay. Finalmente. Finalmente. Vou fazer dessa forma. Vou fazer mesmo a oração do Pai Nosso como tem que ser, não é? Seja feita a tua vontade. Oração de Efésios, Senhor, o que é esperado de mim? O que o Senhor espera de mim? E, a partir desse momento, eu tive mais um encontro, um segundo encontro com Deus. A partir desse momento, tudo mudou. Parece que os meus olhos foram abertos mesmo nesse momento. É quase um novo nascimento. É como um novo nascimento. É como se tivesse entregue a vida a Jesus novamente. E foi isso que aconteceu. A partir daquele momento, eu comecei a ler a Bíblia, coisas que eu lia toda semana, mas aquilo já fazia luz de uma certa forma diferente. Foi tudo muito, muito forte, muito intenso. E, a partir daí, Deus começou mesmo a colocar o desejo dele no meu coração. Então, eu só sentia a vontade de estar na casa de Deus, de servir a Deus. Ainda estava a estudar na época? Estava a estudar, estava a trabalhar. Na verdade, nessa época, fazia alguns cursos, mas não estava mais na faculdade. Estava a trabalhar e lá tá. Já não tinha tanto prazer nas coisas que antes me davam prazer. Comecei a me afastar de certas amizades, deixei de frequentar certos lugares que, para mim, já não fazia sentido. E eu só sentia mesmo prazer indo à igreja, fazendo as coisas de Deus, ajudando outras pessoas, outros jovens. E até o meu trabalho, que era algo que era muito importante para mim, que eu tinha estudado, tinha lutado para conquistar uma carreira, isso. Até isso, para mim, deixou de ser prazeroso. Porque eu pensava assim, eu estou aqui a trabalhar, não é? Até, na época, eu lembro que o Bispo Garrido falava assim, a coisa que você tem de mais precioso é o seu tempo. Porque, por mais que você trabalhe, não é, numa empresa, te dão um salário, mas o tempo que você gastou naquele local nunca mais volta. Sim. Não é a tua vida. E eu pensava, puxa vida, eu estou aqui a trabalhar nessa empresa, a gastar tempo aqui para enriquecer uma pessoa, um homem que, se calhar, nem ama Deus. E sendo que eu podia gastar o tempo da minha vida mesmo a servir a Deus por completo. Então, foi entrando o desejo cada vez mais de trabalhar para Deus a tempo inteiro, não é? Sim. E, na época, eu lembro que, quando falavam sobre missões, né, na igreja, né, sobre ser missionário, falavam para os jovens, né, se candidatar a missionário, e eu pensava assim, mas eu acho que eu já estou um pouco velha para isso. Um pouco velho, né? E foi quantos anos atrás? Pronto, agora eu vou denunciar a minha idade. Não vamos fazer contas, né? Não vamos fazer contas, pronto. Pronto, mas tinha uma ideia de ser missionário, tem que ser muito novo. Muito novo, exato. Eu achava que tinha que ser assim, acabar de sair da escola, e porque os jovens todos ficavam todos animados e queriam servir a Deus, eu pensava... Sim, esses são muito jovens, esta não, pronto. Ser missionário, acho que não é para mim, eu vou falar isso para o meu pastor, para o meu bispo, para a minha pastora, eles vão dar risada. Mas aquilo ficava dentro de mim. E um dia eu tive coragem e falei, olha, assim, a sondar, o que vocês acham? Acham que daria certo? E eles ficaram todos contentes, nunca imaginavam que eu ia um dia falar sobre isso, porque, pronto, eu tinha minha vida, minha carreira, etc. E a verdade é que, a partir do momento que eu decidi, não é, fazer a vontade de Deus, colocar Deus em primeiro lugar e querer servir a Deus a tempo inteiro, a verdade é que as portas foram se abrindo. De maneira que, quando eu menos esperava, já estava eu me despedindo da empresa, pedindo as contas da empresa, toda a gente ficava, mas o quê? O que você vai fazer? E eu falava com orgulho, eu vou ser missionária. E foi muito rápido, e Deus mesmo foi abrindo as portas, de maneira que eu vi que era aquela mesmo a vontade de Deus para a minha vida. E foi assim, então, que eu depois logo recebi o convite, não é, para vir para Portugal. Portugal, pronto, veio do Brasil, né? Exato, Pronto, do Brasil. não falamos ainda, mas pronto. Exato.
Então, e foi assim que Deus me chamou para vir para Portugal e cá estou eu a servir a Deus. Então, o servir a Deus é como que eu estava a pensar, que era ser missionária? Como que achava? Lá tá, eu achava, pronto, inicialmente eu Sim. achava que missionário, pronto, era, não sei, acho que todo mundo até no Brasil pensa em ser missionário, por isso que as pessoas ficavam tão chocadas. Vai para um lugar lá num país esquecido, No meio da África, no meio da sul da África. América, pronto. Exato. Passar dificuldade, passar fome, tudo isso. E na verdade, mesmo quando falavam isso, eu falava, olha, se for isso, mas pronto, seja feita a vontade de Deus. Mas a verdade é que ser missionário é exatamente nós fazermos aquilo que Deus quer, não é? O que é preciso, onde Ele quer, e nós colocamos Ele em primeiro lugar, e a verdade é que tudo o resto é acrescentado. Eu fiz a vontade de Deus, e na época e hoje, eu sou muito feliz por isso, porque quando a gente está mesmo no centro da vontade de Deus, nós estamos mesmo felizes. É isso mesmo, né? O que é que quer dizer para outras jovens, talvez, ou jovens um pouquinho mais velhas, que não acabaram assim de faculdade, mas pronto, tem mais um ano ou 2 ou 3, e que, pronto, têm algum esse desejo, ou ainda não têm, mas vão ter, pronto. Exato. Às vezes, lá tá, como eu tinha assim muito o meu desejo de fazer a minha carreira, a minha maneira, o meu curso, eu tinha tudo muito bem planeado. Sempre fui uma pessoa que tinha as coisas muito bem planeadas, não é? E a verdade é que não tem mal a gente ter planos e ter sonhos, mas a questão é que quando nós colocamos mesmo Deus em primeiro lugar e pedimos a Ele, não é, instrução sobre o que Ele tem para nós, para que seja feita a vontade dele, não a nossa. A verdade é que Ele sabe melhor do que ninguém o que é melhor para nós, não é? Então, se você é um jovem que está pronto, tem o desejo de servir a Deus, ou às vezes está até dividido, o melhor que você faz é mesmo buscar a Deus, não é? E pedir mesmo de coração, não é... Lá tá, eu por um tempo, se calhar Deus já estava a me chamar, mas eu fui abafando a voz de Deus. E a verdade é que eu só atrasei o plano de Deus para a minha vida. Mas meu conselho é que se você... Eu tenho certeza que você é sábio. O melhor que você pode fazer é já pedir a Deus mesmo. Senhor, seja feita a tua vontade. Mostra-me qual é a minha chamada. E com certeza, quando você faz a vontade de Deus, todas as outras coisas vão vir ter contigo. Não tenha preocupação em nada. Os teus sonhos, as tuas vontades, tudo isso é muito pequeno perto daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, confie em Deus. Ele é um Pai maravilhoso. Ponha a vontade dele em primeiro lugar e realmente nada vai te faltar. Deus vai acrescentar muito e muito. É isso, e a pessoa vai ser mais feliz do que estar em qualquer outro lugar. Escolheu esta música, né? Desde que conheci Jesus. Exato. Que é isso, né? Exato. Toda a minha vida mudou. Sim, no meu caso, parece que 2 vezes. Eu conheci Sim. Jesus 2 vezes Sim. na minha vida. E realmente, Sim. quando eu abri o meu coração, porque eu estava na igreja. Sim, E pois. muitas vezes as pessoas estão na igreja. E penso que estão bem porque estão na igreja. Pronto. Exato. Mas o segredo é mesmo nós abrirmos o nosso coração de verdade, não é? Irmos para o caminho de Deus, não é pedir Deus, vem para o meu caminho, é seguirmos o caminho de Deus, então tudo muda. É isso mesmo. Muito obrigada, Por nada, Carol. Vamos Vicente. então cantar esta música que diz: Desde que conheci Jesus, toda a minha vida mudou. Ele entrou dentro de mim. Eu andava sem esperança, sem alegria de viver, e Ele tomou conta da minha vida. Por isso, eu te louvo. Vamos ouvir esta música. Desde que conheci Jesus, toda a minha vida mudou. Ele entrou dentro de mim. Eu andava sem esperança, sem alegria de viver. Ele tomou conta da minha vida. Por isso eu louvo e o adoro com fervor. Com ela a meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Por isso eu louvo e o adoro com fervor. Com ela a meu lado, eu sei que sou
Rei da minha vida. Só com Ele eu quero andar. Ele me governa e ilumina. Por isso eu o louvo e o adoro com fervor. Com Ele a meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Ele me libertou e me salvou e fez nascer em mim o amor. Sim, o amor. Por isso eu o louvo e o adoro com fervor. Com Ele a meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Vou agora falar um assunto com o título murmuração. O que é a murmuração? Murmuração, na verdade, é um caminho do diabo. E sabemos que o diabo só vem para roubar, matar e destruir. E, na verdade, é uma estratégia que ele usa, que tem vários estágios. E um dos primeiros estágios é a murmuração. O que é murmuração? Você recebe uma instrução de alguém, né? Pode ser um filho que recebe a instrução do pai, do professor. Pode ser a mulher que, pronto, não concorda com o marido e depois o marido toma uma decisão final e ela, pronto, pela Bíblia, ela tem que se submeter a essa situação. Pode ser um empregado que não concorda com o patrão, a decisão que ele está a tomar. Então, vem uma decisão, alguma coisa que acontece lá, de cima, né, de uma autoridade nossa, e a pessoa não concorda. É a primeira coisa. Vem este pensamento. E este é o primeiro passo, na verdade, que o diabo lança esses pensamentos. Então, estás a concordar com isso? Isso não está certo, eu não concordo com isso. Porquê é que tem que ser assim? Mas eu também sei as coisas. Eu também posso decidir. Porquê é que eu tenho que aceitar isso? Eu acho que isso não faz bem, não é bem assim. Então, primeiro vem esses pensamentos, são pensamentos que o diabo coloca na nossa mente. Temos que entender que tudo isso é uma estratégia, são estratégias que o diabo usa e que tem vários estágios. E ele começa com pensamentos, é a primeira coisa. Qualquer coisa sempre começa com pensamentos, né? Depois, em segundo lugar, a pessoa faz o quê? Há pessoas que não falam nada, né? Há pessoas que são mais caladas, então não fazem nada, não falam, mas eles ficam com esses pensamentos lá dentro. E, na verdade, eles concordam com essa ideia que isso não está certo, eles não concordam com isso devia mudar, devia ser a meu jeito, e não é assim. Isto é um tipo de pessoa, aquele que não fala, mas na mesma está no coração. Depois também temos a pessoa que é uma pessoa que é mais extrovertida, é uma pessoa que logo começa a falar. Começa a falar, porque é que tem que ser assim, mas eu não concordo, então porque é que eu não posso decidir, isso está mal, eu sei que é melhor, eu também sei, todas essas coisas. E sabe, a pessoa normalmente que fala essas coisas, o que é que acontece? Isto é o segundo estágio do diabo. Ele primeiro lança pensamentos e ele quer que a pessoa comece a falar. Porque quando eu falo, qualquer pessoa que fala, as nossas palavras são sementes. Então, se eu começar a falar palavras que não são palavras de vida, mas antes são palavras de morte, então é isso que o diabo quer. Na verdade, o diabo precisa da boca das pessoas. Ele não pode lançar pensamentos, palavras. Ele precisa que nós, né, que o ser humano fala coisas negativas, que nós falamos coisas, né, que ele quer. Então, primeiro manda pensamentos. E depois, né, a próxima fase o próximo estágio é que a pessoa começa a falar. Porque as palavras são sementes, então isso vai produzir fruto. E os frutos do diabo não são os melhores, porque eles só vêm para roubar, matar e destruir. E a pessoa começa a falar isto, e na verdade, isto é uma das coisas
que hoje em dia muito se encoraja as crianças a fazer. Não, fala, o que é que tu achas? Não concordas? Então, mas fala por quê? E queremos que as crianças falem tudo, que eles não obedecem, mas têm os seus achos, a sua opinião, que eles falam. E muitas vezes isto dá um grande problema lá nas aulas, porque o professor tenta dar a lição e sempre tem uma criança ou outra que diz: ai, mas eu não concordo com isso, porque é que tem que ser assim? Eu não quero trabalho da casa, porque é que tem que ser assim? E, na verdade, muitas vezes, quando começa uma pessoa a murmurar, né, e aqui pode ser qualquer lado, isto, na verdade, este assunto tem a ver com todas as áreas da nossa vida. Pode ser na nossa família, né? Nós agora estamos a falar acerca da família, mas a mesma também é quando estás a falar no meio de uma empresa, isso também funciona em todos esses lados, na verdade. Então, normalmente, quando as pessoas falam, eles não pensam no bem de todas. Eles pensam no seu bem, é isso que eu quero. A mulher, ela não concorda com o marido porque ela quer fazer as coisas à maneira dela. O filho não quer fazer as coisas que os pais mandam porque não, ele não concorda, porque os amigos também podem fazer, ele quer fazer a mesma coisa com os amigos, então ele quer a sua maneira. O empregado também quer o quê? Quer mais dinheiro, quer mais folga, não quer trabalhar e receber mais. Normalmente é um pouquinho assim, e quer ser promovido ao mesmo tempo também, e ter um bónus, né? Algumas. Mas eles, em geral, quando a pessoa murmura, só está a pensar nele mesmo. Ele não pensa no bem da empresa, não pensa no bem da família, e por isso Deus colocou na família hierarquias. Em primeiro lugar tem que estar Deus, depois tem que estar o marido. E o marido toma a decisão final. E quando ele toma a decisão final, ele tem que pensar no bem da sua família. Ele não pode tomar as decisões de qualquer jeito. Então, quando ele toma uma decisão, talvez o filho não concorda, talvez nem a mulher concorda muito com isso, mas ele é o líder lá em casa e ele tem que pensar no bem da sua família. Entretanto, esta é a segunda fase que começa a falar. O segundo estágio começa a falar, que é o murmurar, né? Entretanto, o que é que depois acontece? Depois a pessoa está a falar, eu não concordo, e é quase automaticamente a pessoa quer ficar com o apoio. Então começa a falar a outras pessoas. Se é o seu filho, começa a falar com os amigos, se é empregado, começa a falar aos outros empregados, depois o patrão isso, e não concorda, devia-se fazer assim. E a mulher começa a falar talvez à mãe, às amigas, então, mas o meu marido agora decidiu isso, mas não é nada disso, isso não pode ser, eu não concordo com isso, porque é que tem que ser assim? E depois o que é que acontece? Né? Isto é a maneira do diabo. Isto é um outro estágio. Isto, na verdade, é o que Jesus fala em Provérbios 6. Isto é criar grupinhas, criar um grupo de pessoas que apoiam a murmuração, aquilo que está a falar, o seu acho. Então, isso cria um grupinho, na verdade. Isto fala Deus em Provérbios 6. Em Provérbios 6, 16, diz assim: essas 6 coisas aborrece o Senhor, a 7ª a sua alma abomina. Então fala de várias coisas e depois fala assim no último: o que semeia contendas entre irmãos. Se um filho, por exemplo, ele não concorda com a decisão dos pais, então ele começa a falar aos irmãos. Tem irmãos, tem minha irmã, começa a falar, pois é, agora é assim, Então cria um grupinho, vai criando uma divisão. Se é dentro de uma igreja, é a mesma coisa. Começa a criar, eu não concordo com o pastor, a igreja está a fazer isso, eu acho que não é assim. Então o que é que está a fazer? Está a criar um apoio à sua murmuração, daquilo que ele não concorda, e está a se criar um grupinho que é uma divisão. E Deus disse que ele abomina isso. Isto é uma coisa muito má. Por quê? Porque estraga. Isto é mesmo o caminho do diabo. E é uma fase para depois ir para a próxima fase, né? Que é a pessoa então desobedece e confronta mesmo esta autoridade. Quando depois, com o tempo, a pessoa vai falando com outras e fica a ver, no final, não sou eu que penso, as outras me apoiam a mim, na minha decisão, aquilo que eu acho. Tenho já um grupinho, no final, a minha decisão está certa, o que eu acho está certo. No final, o meu marido está errado, no final, os meus pais não está certo. No final, o meu patrão não está nada certo. Eu é que sei, no final, tenho este apoio todo, tenho esta força. E quando sente esta força, o que é que acontece? Ele depois, então, sente esta força para fazer um confronto. E isto vê-se em vários lados. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, houve uma rebelião, né?
porque tinha duas pessoas que se rebelaram contra Moisés, não queria a sua liderança. E eles não eram os dois sozinhos. Eles tinham muita gente já com ele. Por quê? Primeiro vem o pensamento, porque é que tem que ser Moisés? Depois eles começaram a falar, eu não concordo, porque é que tem que ser assim? E depois, entretanto, já criaram um grupinho. Quando já tinha um grupo, já sentia esta força, este apoio, então agora são horas para confrontar e, na verdade, para dizer assim, eu agora vou tomar a liderança, nós sabemos melhor. Então, nós vamos tomar a liderança, vai ser a nossa decisão. Isto é exatamente o que o diabo quer. É do início, passa por vários estágios e depois chega a esta parte que a pessoa desobedece, confronta a sua autoridade. Nós vemos isso também quando nós temos o exemplo do rei Saul. O rei Saul não estava a obedecer às instruções que Deus tinha dado e quando ele foi confrontado pela profeta Samuel, ele diz, não é nada disso, não é nada, eu obedeci. Quer dizer, ele nem deu conta que ele não obedeceu, porque ele desobedeceu completamente, quer dizer, não podia trazer nada. O povo trouxe uma quantidade de gados e de coisas, e ele tomou o rei do outro povo vivo também. E essas eram tudo instruções completamente contrárias a Deus. E ele diz, não, eu estou bem, eu acho que não é bem assim. Aliás, isto é para fazer um sacrifício. Quer dizer, é uma coisa muito boa que eu estou a pensar. Deus nem pensou nesta ideia, Deus esqueceu-se, mas eu, no final, eu sei mesmo melhor, então, por causa disso que eu tomei esta decisão, mas é uma boa decisão. O que é que o Saul diz? O Saul não ia na conversa dele, ele diz, olha, rebelião é com pecado de feitiçaria. O porfiar ou murmurar é como iniquidade e idolatria. É um pecado. Porque às vezes a pessoa apresenta esta coisa de murmurar. Não, isto é apenas a pessoa dar a sua opinião. Não está apenas a dar a sua opinião. Você está a dar a sua opinião, mas você não quer fazer, não quer obedecer, porque ela diz que está a falar, com esse propósito que você consegue mudar esta ideia, esta decisão, ou então você começa a ser aquela pessoa que toma a liderança. Então, esta coisa de murmuração, as pessoas às vezes pensam, bom, esta pessoa tem um pouquinho disto, faz parte do caráter dele. Isto é uma estratégia do diabo. É assim que o diabo entra numa pessoa. É assim que ele entra. Passa pensamentos, parece uma coisa inocente, pois não concorda, então outra maneira não é melhor, devia ser assim. Parece inocente, porque é, né? Claro, também não estou a dizer que a pessoa não pode pensar. Claro, quando nós vemos uma decisão, especialmente dentro de um casamento, marido e mulher, quando há uma decisão para tomar, os dois têm que falar. E diz, pois, essa decisão, mas pronto, também temos que pensar isso, né? Veja lá esse lado, já vimos esta parte, mas no final da conta, Deus diz que, por exemplo, na família, no casamento, o líder é o marido, ele tem que tomar a decisão final. E quando ele toma essa decisão, então a mulher tem que se submeter a essa decisão, como que essa decisão seria sua própria. Então, ela não devia falar. Mas o que é que muitas vezes acontece num casamento? O marido toma a decisão, mas ela não concorda e ela não aceita essa decisão, então começa a murmurar, começa a falar. Começa a falar às amigas, falar à mãe, falar a todo mundo, está ao telefone, depois está toda triste e fica assim a falar, porque ela não se quer submeter. Então, está num caminho que não é de Deus. Porque o caminho de Deus é que nós fazemos as coisas à maneira de Deus, porque aí Deus vai estar na nossa vida, então vamos ter vida, vamos ter alegria, vamos ter paz, tudo vai correr bem. Então, é uma estratégia do diabo que ele usa estes vários estágios. Vem com pensamentos, ele depois quer que a pessoa comece a falar, porque no momento que ele fala, eu estou a semear, e a morte e a vida estão no poder das nossas palavras, da nossa língua, então ele quer que nós falamos morte, que nós começamos a destruir. Porque, sabe, dentro de uma família, a murmuração destrói por completo. Destrói o relacionamento entre pais e filhos, no meio dos irmãos, traz uma confusão. Por quê? Porque é um método do diabo. Onde o diabo está, a confusão, nada funciona. É cheia de problemas. Então, a murmuração numa família destrói. Então, os pais têm que entender isso, que o diabo sempre tenta entrar nas nossas vidas, na nossa família.
Então, quando tem um filho, e esse filho está cheio de achos, está sempre a falar qualquer coisa, os pais, em vez de dizer, pois, ele tem a sua própria opinião, nós devemos pensar assim, o seu filho está no caminho que lhe vai dar problemas no futuro. Porque se ele é assim em casa, ele não aceita as instruções dos pais, né? Pode dizer uma coisa e o filho pode dizer, especialmente uma certa idade, onde está sempre a perguntar porquê, mas porquê, mas porquê, né? Mas chega um momento, quer dizer, que já não é o porquê normal, já começa com esta atitude, não, eu quero fazer as minhas coisas à minha maneira, eu não concordo, ele não se cala e fica nesta coisa do confronto mesmo. Então os pais não podem aceitar isso. O papel para nós pais é educar os nossos filhos no caminho de Deus. Então, quando isso acontece, temos de ver, o diabo está a tentar entrar na vida do meu filho. Se o filho habitua-se a ser assim, ele no futuro ele vai ter um problema cheio de problemas, uma vida cheia de problemas. Porque se ele não respeita a autoridade lá em casa, ele também não respeita a autoridade lá na escola. Também não vai respeitar a autoridade numa empresa. Ele vai ter problemas o resto da vida. Porque lá em casa, na família, os pais ainda vão assim, pronto, mais ou menos aceitar, porque os pais são pais, né? Não vão pôr filho na rua, olha. Mas numa empresa, quer dizer, um empregado desta é um empregado que nunca sobe de posto, nunca é promovida, e se alguém precisa se despedir, vai ser esta. Porque é o que está sempre de contra, está sempre com conversas, está a criar grupinhas, estraga a atmosfera lá na empresa, está a criar sempre problemas. Então, os pais têm que entender isso. Nós temos que ensinar isso e educar os nossos filhos nesse caminho certo. E se ele está nesse caminho da murmuração, sempre de conta, sempre a falar, nunca a aceitar. O professor está sempre falando com vocês, os pais, o seu filho, ele não faz as coisas, não quer obedecer, cria confusão lá na aula. Quer dizer, você tem que corrigir o seu filho. O seu filho está no mau caminho. O diabo está a tentar entrar na vida do seu filho e o futuro do seu filho vai ser um desastre. E quando a filha é ainda pequenina, então é mais fácil porque é pequenina, ainda é muito moldável. E é o papel dos pais e os pais têm que fazer isso. Aliás, o problema que os professores têm com os alunos é mesmo isso, que os pais não educam os seus filhos, deixam a criança falar o que ele quiser e pronto, os professores que estão lá com estas crianças, estes jovens, que é um desastre, na verdade, e que vai ser um grande problema para o futuro. Porque nunca vão ter nada, não vão conseguir trabalhar em conjunto, sempre querem fazer as coisas à sua maneira, sem pensar bem de todas. Então, isto é uma coisa que nós temos que entender. Agora, isto também não é só falar, porque também há pais que falam, né? A mãe, por exemplo, que fala, mas ela também não aceita a liderança do marido, ela também está sempre a falar, então o filho, a filha, apenas está a copiar o que é que ela vê a mãe fazer. Então, o que é que fazemos assim com esta palavra? Se você é uma pessoa que você diz, na verdade, eu tenho um pouquinho essa tendência, eu tenho sempre os meus achos, isto é quase sai da minha boca, eu já desde novo era assim, na verdade, nunca ninguém me corrigiu, só de vez em quando, mas quer dizer, isso faz muito parte de mim. Deixe esta palavra entrar no seu coração. Deixe esta palavra limpar o seu coração dessas ideias que não são boas ideias. Não é uma boa ideia que você pense, não, eu falo o que eu acho, é a minha ideia. Há coisas que nós temos que saber que nós temos que obedecer certas coisas à liderança, à hierarquias, e cada coisa tem o seu lugar. Há um lugar para falar, há lugar para dar a sua opinião, claro, é lógico. Mas também há um lugar que não é hora de dar a sua opinião, porque você não manda ali. Você lá não tem nenhuma responsabilidade, você não manda ali, então você ali tem que aprender a se submeter e a aceitar esta liderança e não entrar no caminho do diabo, que é criar grupinhas e fazer uma afronta à autoridade e tudo isso. Então, em primeiro lugar, tem que mudar o coração, né? Se a pessoa vê se tem essa tendência, então, em primeiro lugar, arrependa-se diante de Deus. Isto é um pecado. O rei Saul falou, isto é com idolatria, isto com feitiçaria. São coisas que Deus detesta, onde Deus não está. Se Deus não está lá, então não há bênção, não há velocidade, não há paz, é só problema, só confusão. E esta pessoa, né, se ele não... Nós temos que entender que esta é a verdade. O diabo está a tentar entrar na nossa vida, mas nós não vamos deixar. Mudar, em primeiro lugar, o seu coração, depois muda a sua boca.
Não fala essas coisas, mesmo quando vem um pensamento, você não precisa falar isso. E fica a pensar, mas o que é que eu estou a pensar? Esta é a minha responsabilidade aqui, quem manda aqui, né? Por que é que eu vou aqui criar uma confusão? Eu não vou ser um vaso nas mãos do diabo. Então, muda esta atitude, muda a sua boca. E muda a sua maneira de fazer as coisas. Porque eu posso concordar com essa lição e eu posso pensar, pois isto é mesmo assim, mas na verdade, se eu não faço nada, nada vale a pena. Em Tiago 1:22 diz assim, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Quem só está a ouvir e diz assim, eu concordo, isto é uma grande verdade, amém, glória a Deus, é mesmo isso, mas se você vive assim, você está a se enganar a si mesmo, porque você está no caminho que o diabo está a criar para si. E ele tem estas táticas, está a tentar entrar na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua empresa, para fazer o quê? O diabo só vem para roubar, matar e destruir. Então, reconheça o que é que está a acontecer na sua vida e muda a sua vida. E aí você vai ver que tudo vai mudar e vai mudar para melhor. Então, tome esta atitude. É muito importante a atitude que nós tomamos. E a atitude é uma decisão que ele toma. Eu tomo a decisão de fazer certas coisas, de fazer uma mudança na minha vida. Eu tomo a decisão que eu vou mudar a minha maneira de falar, a minha maneira de ser. Eu tomo essa decisão. Então, isto é uma atitude que a pessoa tem que fazer. Então, é isso mesmo. E agora, nós então, vamos lá a esta. A vida é feita de obstáculos, não importa o seu tamanho. Tudo nesta vida é uma questão de palavras, de visão, mas acima de tudo, de atitude. Aprenda a ter melhores e maiores atitudes adquirindo este livro no site www.curiacos-editora.com ou numa igreja maná mais perto de si. Então, meu conselho é você arranjar esse livro. Entretanto, agora nós vamos ouvir uma música que diz... O título da música é Murmurácia. Murmurácia. Então, vamos então ouvir isso para que você não faça isso. Não entre nesta. Murmuração não. Diz que não interessa. Murmuração não. Eu fujo deles a toda pressa. Murmuração. Murmuração não. Diz que não interessa. Murmuração não. Eu fujo deles a toda pressa. Meus ouvidos não são caixote de lixo para infectar. Murmurácia é um vírus que em mim não pode entrar. Não, 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 não. Murmuração não. Diz que não interessa. Murmuração não. Eu fujo deles a toda pressa. Meus ouvidos não são caixote de lixo para infectar. Murmurácia é um vírus que em mim não pode entrar. Não, 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 não. Murmuração não. Diz que não interessa. Murmuração não. Eu fujo deles a toda pressa. Eu fujo deles a toda pressa. Foge, 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 foge. Eu fujo deles a toda pressa. Eu fujo deles a toda pressa. São agora tempo de orar. Então, nós agora vamos orar para esses pedidos de oração que você tem mandado. Você ainda pode mandar, estamos a receber
através do WhatsApp, através do telefone. Sabe, a oração faz a diferença. Quando nós oramos, coisas acontecem. Como que nós temos ouvido também, né? Quando a pessoa ora, a tua vontade seja feita, então Deus vai colocando a sua vontade no nosso coração. Quando nós oramos e a pessoa está doente, está com um problema na família, em primeiro lugar temos que saber qual é a vontade de Deus. O que é que Deus promete? Porque eu não posso dizer, olha, Deus vai fazer isto. Não, Deus vai fazer a sua vontade. E Ele tem a sua vontade escrita na sua palavra. E temos muitos livros que falam sobre isso. Temos, por exemplo, esse livro de Cor Divina, temos o livro da família, também temos esse livro da família. Todos esses livros falam a palavra de Deus. Fala o que é que Deus diz acerca de um certo assunto. Então, o meu conselho é que se você está com um problema, um assunto na sua vida, área financeira, né? Que você, em primeiro lugar, sabe o que é que Deus diz. Porque aí, se eu sei o que Deus diz, então eu posso vir a Deus e dizer, olha, Deus, tu dizes isto, tu prometes, fazes esta promessa na tua palavra, então e agora? Eu vou receber isto. Então, nós vamos agora fazer o seguinte, eu vou pedir ao grupo para cantar uma música e você... Se você está com um problema, é agora mesmo que você fala com Deus. E você diz a Deus, oh Deus, eu estou a passar por isso, estou com um problema na minha família, problema com os meus filhos, estou com um problema na minha empresa, com a área financeira. Fala com Deus. Fala com Deus. A unção de Deus é real neste lugar. A unção de Deus é real neste lugar. O Espírito de Deus está presente para nos dar vida. O Espírito de Deus está presente para nos curar, fortalecer e encher com seu amor. A unção de Deus é real neste lugar. E agora eu quero orar então para você. Se você está com problemas, com dificuldades, se você precisa da ajuda de Deus, então agora mesmo eu vou orar para si. Se você se precisar, então coloque a sua mão na minha mão, se você se conseguir. E diga assim, ó Deus, eu acredito que para ti nada é impossível. Tu és o Deus que cura, tu és o Deus que liberta, tu és o Deus que restaura casamentos, famílias. Tu és o Deus que pode entrar na minha família, trazendo a alegria, trazendo paz. Agora você vai receber, diga assim, eu recebo agora a solução do meu problema. Eu recebo agora a minha cura. Eu recebo agora este emprego. Eu recebo agora uma família feliz, um casamento unido. Eu recebo agora em nome de Jesus. Agora eu oro. Peço agora, Espírito Santo, que tu derramas a tua unção sobre todas essas pessoas que mandaram esses pedidos de oração, sobre todas essas famílias e casamentos, a tua unção que entra agora, a tua unção que quebra qualquer jugo. E também, em nome de Jesus, ele também declara que tu, Satanás, para todas as tuas manobras nas nossas famílias, nos nossos casamentos, na vida dos nossos filhos. Para tudo isso, toda a tua influência é quebrada no nome de Jesus. Qualquer bruxaria que é desfeita, nulificada, em nome de Jesus, porque em nome de Jesus todo o joelho tem que dobrar. E agora o que é que você faz? Agora você vai louvando a Deus. Você vai louvando a Deus porque você já está curada, já está com uma família feliz, já tudo está a funcionar na sua vida. Está bem? Glória a Deus. Entretanto, eu quero falar um outro assunto muito importante que tem a ver com a nossa salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho. Talvez você é uma pessoa que até acredita em Deus, mas você nunca fez esta oração. Ou então você anda assim desviada, né? Já andou mais na igreja, agora está menos, está mais ou menos. São horas de voltar para Deus. E sabe,
Jesus está de mãos estendidas para te receber. Então, se este é o seu caso, eu quero que você feche os seus olhos e vamos ouvir esta música. Vamos ouvir esta música. Tu que me estás a ouvir, põe os olhos em Jesus e convida-o a entrar. Vem receber da sua mão tudo o que Ele já fez por ti. Só precisas aceitar. Jesus jamais te rejeitará. Ele estende a sua mão. Vês que está pronto para entrar. Toda a vida vais andar com Ele no coração. O caminho para o reino do amor é Jesus o Salvador. Meu Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Se você quer fazer esta oração, então agora mesmo nós vamos fazer. Feche os seus olhos e pense em Jesus lá naquela cruz onde Ele morreu para si e para mim. E diga assim: ó Deus, eu acredito que Jesus morreu naquela cruz para me salvar. Eu falhei, eu pequei, eu peço perdão. E agora eu abro meu coração e eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Obrigado, que a partir de agora eu estou salvo. Amém e amém. Se você fez esta oração, em primeiro lugar, muitos parabéns. Agora a sua vida vai mudar para melhor. Entretanto, liga para nós para que nós podemos lhe dar mais alguns conselhos. Entretanto, vamos agora então acabar este programa. Até amanhã.